A paz de Deus a todas as nações. Sou Pedro, mais uma vez aqui no canal. Eclesiastes 11:5. Para falar sobre um assunto também muito importante, sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, que Deus em breve enviará. Mas como eu botei no vídeo anterior, indicando que eu faria esse vídeo, nesse dia 9 de outubro de 2022, hoje que começou o primeiro dia da festa dos tabernáculos aí em Israel, e também o dia, hoje, 9 de outubro de 2022, que Deus fez o vulcão Stromboli ali na Itália entrar em erupção. Ali tinha 4.000 habitantes, como eu mostrei no vídeo anterior, mas devido a uma grande erupção que Deus fez no ano de 1930, seguido de tsunami, muitas pessoas saíram aí de perto do vulcão Stromboli, aí na Itália, e hoje só tem 300 habitantes. Uma pergunta que eu fiz aqui, deixa eu ver. Aqui, os presidentes do mundo, unidos com o diabo nesse fim do tempo, será no mesmo tempo das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Sim, será nesse mesmo tempo em que os presidentes do mundo vão estar unidos com o diabo e com a besta de Roma. Será nesse mesmo tempo que Deus enviará essas duas testemunhas de Apocalipse 11. Outra pergunta aqui, ó. Os 3 anos e meio das duas testemunhas de Apocalipse 11 vai começar a contar a partir do ano de 2023? Isso só Deus sabe. Esse falso profeta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que é a segunda besta, que é o Papa Francisco, foi nessa grande reunião das 30 religiões, nesse 13 de setembro de 2022, e essa reunião vai ser feita de 3 em 3 anos. 2023, 2024, 2025 vai ser a outra. Assim como Deus falou que a primeira besta, que é o Papa João Paulo II, vai ressuscitar, se acontecer ele ressuscitar em 2023, 2023, 2024, 2025 será o terceiro ano. Tará? Então, mais ou menos, vai dar, se ele ressuscitar em 2023, dará uns 3 anos e meio até 2025. Porque Deus fala que quando a besta, Papa João Paulo II, que é a primeira besta, ressuscitar, Deus dará 3 anos e meio para a primeira besta, Papa João Paulo II, agir. Não estou falando que ele vai ressuscitar em 2023. Só Deus sabe, porque há algo que, por enquanto, está ali permanecendo para que isso não aconteça já. Porque Deus vai permitir que a segunda besta, que é o Papa Francisco, juntamente com Bento XVI, tenham poder para ressuscitar essa primeira besta, João Paulo II. E quando João Paulo II ressuscitar, Deus permitirá que ele tenha 3 anos e meio para agir. Não estou falando que será em 2023, não me arrisco a falar a data, porque só Deus sabe o dia. Porque ele pode tanto ressuscitar ainda esse ano de 2022, ou 2023, só Deus sabe o dia. Aqui mais uma pergunta que eu fiz.
As duas testemunhas de Apocalipse 11 virão antes ou depois da vinda do Messias Jesus perante as nuvens? Essas duas testemunhas de Apocalipse 11, que Deus dará poder a eles virão antes da vinda de Jesus Cristo perante as nuvens, porque esses dois profetas de Apocalipse 11 será no mesmo tempo que Deus vai permitir que o terceiro templo aí em Jerusalém seja construído. O terceiro templo, onde o próprio Deus falou que sentará o anticristo no terceiro templo de Jerusalém, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando essa primeira besta, que é o anticristo, Papa João Paulo II, ressuscitar, Deus permitirá que ele se assente nesse terceiro templo em Jerusalém. Então, a resposta foi dita: antes da vinda de Jesus Cristo perante as nuvens, Deus vai permitir que o terceiro templo seja construído, que as duas testemunhas comecem a profetizar e que essa primeira besta, Papa João Paulo II, ressuscite. Tudo antes da vinda de Jesus. Vamos ver aqui uma passagem onde fala a respeito disso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, que são os presidentes, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Apocalipse 6, versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Continuando, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Isso aqui é Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17. Vou ler de novo. Os reis da terra, que são os presidentes, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, que é Deus, e da ira do Cordeiro, que é Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E aqui fala sobre a construção do terceiro templo, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, que será no tempo também das duas testemunhas, de Apocalipse 11, e também no mesmo tempo também que ressuscitar a primeira besta, Papa João Paulo II. Apocalipse 11, versículo 1, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e o que naquele adoram. Essa profecia sobre a construção do terceiro templo, Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Daí, mais um capítulo que revela, que a palavra de Deus revela, que essas duas testemunhas vão ser no mesmo tempo da ressurreição da primeira besta, Papa João Paulo II. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Como a palavra de Deus diz, quando esse Papa João Paulo II, que é a primeira besta, ressuscitar, ele, unido com várias nações do mundo inteiro, vão matar esses dois profetas de Deus e vão deixar, já como ele vai estar lá sentado no santuário de Deus, que vai ser o terceiro templo de Jerusalém, santuário de Deus, entre aspas, ali o terceiro templo de Jerusalém, ele vai matar essas duas testemunhas
e deixará ali em Jerusalém, na grande praça, os seus 2 corpos estirados por 3 dias e meio. E os habitantes da terra não vão permitir, os habitantes da terra, porque essa besta tem autoridade sobre todos os presidentes da terra. E os habitantes da terra não permitirão que os seus corpos sejam sepultados durante 3 dias e meio e vão dar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas que Deus vai dar poder a eles atormentaram os que habitam sobre a face da terra, porque esses 2 profetas não vão estar somente aí em Jerusalém, estarão por todo o mundo onde Deus transportar eles terão que ir. E Deus dará poder, como deu para Moisés e Arão, para ferir toda a terra com tantas pragas, quantas vezes quiser. Será nesse tempo, nesse mesmo tempo, que esses presidentes de todas as nações do mundo vão estar aliados com a besta de Roma e também com o diabo, que reina também em Roma. Se acontecer, não estou falando o que é, de Deus permitir que o Papa Francisco, juntamente com Bento XVI, ressuscite a primeira besta, Papa João Paulo II, em 2023, então dará 3 anos e meio em 2025. Não vou falar que vai ressuscitar em 2023 e também não vou falar que é em 2022 que a primeira besta vai ressuscitar, porque só vai acontecer agora a hora que Deus permitir. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.